Vai, Nujara. Boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Najara, eu sou assistente social, ativista de movimentos sociais e estou como coordenadora do movimento organizado Coritibano. Nesse momento, estamos transmitindo, através do nosso canal, nossa primeira conversa e um primeiro bate-papo em relação às mulheres na política e nas torcidas organizadas. Eu estarei mediando e também dividindo esse espaço com Ana Valente, que é advogada, membro de comissão da OAB e atualmente coordenadora do Coxa Comunas. Seja bem-vinda, Ana. A Giovana Andrade, que é coordenadora da Associação Nacional de Torcidas Organizadas e também coordenadora do Somos Democracia aqui no estado do Paraná. E também a Gabi, que é estudante, militante dos movimentos estudantis, membro do MOC e pré-candidata a vereadora de Curitiba. Sejam todas bem-vindas e vocês podem... a Ana, inicialmente, se apresentar melhor para a gente poder... Oi, gente, boa noite. Eu sou a Ana, sou coordenadora do Coxa Comunas, um coletivo de torcedores do Curitiba. Eu sou advogada, sou defensora da ativa e estou aí na luta pelas minorias, principalmente pelas mulheres, pela inclusão das mulheres nesse ambiente masculino, vamos dizer assim, né? E estou preparada para a nossa conversa aí de hoje. Acho que a Gabi pode se apresentar, né? Olá, tudo bem com vocês? Queria agradecer primeiramente pelo convite, pela oportunidade de estar participando dessa live. Eu sou a Gabi Berry, eu sou mãe solo, tenho duas crianças lindas e fofas. Eu sou estudante de artes cênicas na Unespar, onde eu acompanho o meu diretório acadêmico, né? Milito aí junto ao movimento estudantil. Componho também a União Paranaense dos Estudantes, estou pré-candidata a vereadora pelo PCdoB de Curitiba, eu também sou conselheira municipal de cultura pela Regional do Portão, e sou coxa branca, integro o movimento organizado curitibano, e também faço parte do Coxa Comunas, sou de esquerda, milito aí pela inclusão, principalmente, das mulheres nesses espaços que são ditos de homens, né? Tanto na torcida organizada, quanto no estágio, na política também isso é muito difícil, né? É um espaço onde nós mulheres temos conquistado, porém é um espaço que ainda assim é muito masculino, né? Ainda tem essa visão... Tem muita gente que parece que mulher não é bem-vinda no estádio. Eu acho que a gente tem que mostrar que é diferente, né? Mulher é muito bem-vinda no estádio, é muito bem-vinda em torcida organizada, é muito bem-vinda, inclusive levo minhas filhas pro Couto, assisto junto com a torcida, no meio da bateria, fazendo festa, para mostrar que é espaço de família lá, é um espaço onde nós temos que estar, né? Acho que é isso. É um espaço realmente popular, né? Sim. Giovana? Eu sou a Giovana. Boa noite para todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, essa live aí, né, da AMOC, a primeira, e fico muito feliz de ver todas nós aqui, né? Faço parte da ANATORG, Associação Nacional das Torcidas Organizadas, e sou coordenadora do movimento Somos Democracia aqui no Paraná. Eu sou uma pessoa que super luto pelas mulheres, quero espaço das mulheres em lideranças, diretorias de torcida organizada, porque a gente tem nossos núcleos, tem espaço tem, mas tem que ter reconhecimento também. Então, eu quero ver as mulheradas chegando na linha de frente dessas organizações, porque a gente tem muita competência para isso, e o trabalho coletivo, a gente move montanhas, né? Seria sensacional, e eu luto por esse espaço para as mulheres. Em torcida organizada,
12 anos em torcida, na minha torcida eu pude viajar, me respeitaram, mas a gente sabe que no Brasil não é assim, né? Todo mundo, né? Então, eu estou muito feliz nesse bate-papo aqui com vocês, a gente tem bastante coisa para conversar hoje. Com certeza, sejam todas bem-vindas, e a gente vai iniciar um pouco pela política, né? Depois a gente entra nessa temática de torcidas organizadas, até porque a política é o centro, né? É a organização de uma sociedade. Então a gente tem que dar como partida um pouco de uma contextualização em relação à política, no caso, como protagonista, nós mulheres. A gente sabe, como bem falou a Giovana e a Gabi anteriormente, que existe o espaço, porém falta unidade e falta representatividade, não é isso? Então fala um pouco, Gabi, para a gente, dessa questão de representatividade nesses meios, né, que já existem, porém, existe também a ausência e os silêncios, né, porque muitas vezes a mulher está à frente, porém ela não tem esse espaço de fala. Então a gente tem que até aproveitar, né, a oportunidade que nós estamos tendo de poder expressar, de dizer realmente que estamos para falar, e temos o que falar, não é isso? Sim, dentro do espaço da política, principalmente, como a política ela é toda machista, ela é toda patriarcal, então a moral pequena burguesa de se você se veste muito assim, você não serve, ou se você se veste muito assim, você é burra, ou se você se veste muito assado, você só consegue subir na carreira política porque você está dando para alguém. Essa visão... É sempre acompanhado de rótulos, não é isso? Isso, ela é sempre acompanhada de rótulos. E dentro da política é um espaço muito difícil da gente construir, né? Eu, desde quando eu entrei na política, 2 anos atrás, eu já tinha as minhas filhas pequenas e as minhas filhas sempre foram comigo para todos os espaços e sempre rola aquele olhar, assim, mesmo sendo na esquerda, mesmo sendo mais acolhedor, mesmo sendo os espaços que as pessoas entendem mais sobre crianças, sempre rolam aqueles olhares de julgamento, o porquê que você está lá, por que você está numa reunião até tão tarde, o que você está fazendo naquele espaço, o desacreditar do trabalho também, sabe? Muitas pessoas olham e falam assim, não, mas você não pode fazer isso, porque você tem 2 filhas, você é mulher, você não deveria estar falando sobre isso, ou você fala uma coisa, isso é muito frequente, você fala uma coisa que sei lá, é para fazer de uma certa forma, e aí ninguém te ouve, todo mundo passa por você e fala, e aí quando você vem um homem e ele fala a mesma coisa que você falou, mas por ser um homem falando, todo mundo olha e fala, não, então vamos fazer assim, porque é um homem que está falando, então é um homem que está falando, é a verdade, né, porque nesse mundo que a gente vive é assim, mas é muito importante nós termos mulheres nesses espaços de política, né, cada vez mais envolvidos nesses espaços, para que a gente possa debater as políticas públicas de mulheres, o direito ao nosso corpo, e eu acho que inclusive o direito das crianças, porque se nós tivéssemos muito mais mães dentro da Câmara e dentro do Congresso, as nossas leis para as crianças e os nossos espaços da cidade, né, que não tem a cidade não foi feita para ter criança no meio, né? São muito poucos espaços que acolhem as mães, que acolhem crianças. Então a gente precisa ter mulheres nesses espaços para que a gente possa possa estar ditando como devem ser as leis, e não só homens, né? Porque não são só homens que vivem na nossa sociedade, muito pelo contrário, nós mulheres somos quase 50%, e depende, eu sei que aqui em Curitiba... Um pouco mais de 50%. Né? Isso, no nosso país, exatamente, no nosso país em geral é mais de 50%. Né? Então, assim, e só dando um recorte nisso aí, a mulher ela tem uma visão mais ampla do todo, né? Ela não é tão pontual como homens, né? Os homens são muito fatídicos, eles pontuam as coisas, e a mulher não, a mulher ela contextualiza tudo à sua volta, ela tem uma visão maior, é mais ampliada, a verdade é essa.
Pode continuar. Aí, que eu não estava liberando meu microfone. Sim, é bem isso. Nós, mulheres, nós entendemos um todo, né, diferente. E durante muito tempo nós sofremos esse processo de ser calada, né, ser silenciada. A mulher dentro da sociedade ser silenciada é o comum, é o normal. O que assusta é uma mulher que fala, é uma mulher que chega, é uma mulher que faz, é uma mulher que ousa estar em espaços que são completamente masculinos, né? Tanto nos espaços da política, quanto nos espaços de trabalho, quanto nos espaços de torcida, né? Nós somos sempre colocadas à margem da sociedade, e isso é muito estranho, né? Eu queria que a Ana e a Giovana pudessem falar um pouquinho mais também. A gente está ainda muito marginalizada, eu acho que boa parte é decorrente do, assim como o racismo, ocorreu com o racismo, que é uma coisa estrutural, que vem de décadas, séculos, e, enfim, a mulher só teve uma emancipação, vamos dizer assim, muito recentemente na nossa história. Então, eu acho que a gente tá como um bebezinho da sociedade. Ainda estamos engatinhando, né? Em que pese a gente não seja, lógico, exato, não para nós, mas para os outros, para os homens, a gente é visto como um ser ainda, não, logicamente, não generalizando, né, mas nós somos vistos como um ser ainda inferior, infelizmente, porque a maioria das mulheres não podia estudar antigamente, só a partir de 62 a mulher pode trabalhar sem ter a autorização do marido, imagine, Exatamente. 62 foi agora, não faz tanto tempo assim. Então, é uma coisa que, nossa, é muito recente a nossa emancipação, vamos dizer assim. Então, eu acho que por conta disso, ainda precisa de uma mudança muito grande, não em lei, eu acredito, sabe? Como o nosso presidente falou antes de ser eleito, que cabe à justiça equiparar os salários entre homens e mulheres, não ao presidente da República. E não é assim, né? Isso aí não é assim, cabe à sociedade lutar pelos direitos iguais, né? Exatamente, cabe esses espaços, por exemplo, de luta, né, de movimentos, que vai ter realmente uma história mais positiva, não agora, né? A gente está na caminhada para o dia de amanhã, né? Em relação a todas essas conquistas, que já foram muitas, porém, nós ainda sentimos, porque é fatídico demais essa questão de espaço, de reconhecimento. A gente tem que ficar brigando o tempo todo por um lugar que já é nosso, né? Que já nos pertence enquanto sociedade, mas tem toda essa questão de conjuntura, né? Não é nem cultural, é mais de conjuntura mesmo, porque vai passando, a gente vê que, assim, primeira mulher eleita presidente da República teve a questão do impeachment, do afastamento, e a maioria, né, dos nossos parlamentares eram homens, então, assim, tem toda uma questão por trás, e, assim, os partidos também, eles, de certa forma, são quase que obrigados, né, a terem mulheres, né, e isso é muito triste, porque a ONU, ela prevê para daqui a 2030 que isso seja equiparado, né, 50-50, porque enquanto não tiver mulheres à frente desses meios, as nossas conquistas elas vão ser sempre tardias demais, né? Queria que a Giovana complementasse um pouco em relação à visão dela ao contexto que a gente está debatendo agora. Eu vejo assim, até quando eu iniciei, tanto na Anatorg, que é um mundo muito machista, a gente tem um dos maiores incentivadores de nossas mulheres aí, que foi a gestão de Alex Amendoim, e agora nós somos democracia, é um cara que incentiva muito isso, mas eu vejo, por ele não, eu acho maravilhoso esse trabalho, mas quando eu cheguei nas articulações Somos Democracia, no começo, o pessoal fica muito assustado. Ué, uma mulher... Entendeu? Então, passa esse susto, porque a mulher foi
criada, desde pequena, é para ser do lar, né? Bonequinha, fogãozinho, né? Já vem esse preparo. Daí, quando vem uma mulher na sociedade com força, que tem opinião, eles ficam assustados e acuados, mas em vez de ver uma força para somar, eles tentam o que? Tirar, como você falou da nossa presidente Dilma. Ela era uma mulher, e todos aqueles homens lá fizeram, né? Eu posso boicotar, que eu posso dizer? Né? Não sei a palavra correta, me desculpa, mas o meu vocabulário é muito popular. Então, é o espanto, é o susto. Por que esse susto? Por que esse medo? Eu fico me perguntando, por que minha palavra e minha responsabilidade não vale mais que a sua? Foi que nem Gabi falou, você vai lá, você fala um texto, explica, desenha. Daí chega um cara, e não vale a tua palavra, daí chega um cara e fala a mesma coisa que você falou e valeu. Eu falei, cara, acabei de falar isso aqui para você semana passada, já podia ter resolvido. E não sei por quê, se é medo, né, não sei. É uma espécie de a recuação, né? Assim, mas a gente sabe que mulheres tá com bastante força, eu acho que essa nova geração também, aí, da forma que a gente foi criada, também está mudando muito isso, e que nem tá a Gabi aí, temos que colocar mais mulheres, né, nas câmeras, porque para viver a realidade, como que as pessoas vão lutar pela nossa realidade se nem vive, né, para poder lutar? Então, eu acho que é por aí. Sim, eu vejo, eu não... presidente no Brasil, na frente, de torcida organizada, é muito pouco, e eles ficam com medo. Eu vejo tanta qualificação nossa, que eu vejo assim, nossa, gente, não tá certo. Por que eu não ponho gente com experiência? Independente do sexo, porque para mim, não tem clube da Luluzinha nem do Bolinha, a gente tem que ser tratado de igual andando junto, sabe? Tem que andar junto e parar com esse preconceito dos homens, assim, ou esse medo, não sei qual que é essa situação que mexe dentro deles, né? Esse espanto, né? Essa rejeição, muitas vezes que eles, né, ficam nessa. Eu acho que esse é o meu ponto de vista. É o domínio, né? O domínio da conjuntura, né? Tava sempre, desde sempre, nas mãos dos homens. Então, assim, para eles poderem dar acesso, é um desprendimento muito grande, né? Então, assim, é como se fosse uma espécie de competição, é como se eles fossem perder lugar, né? Eles não pensam na amplitude, na soma, eles veem de uma forma muito negativa, porque a mulher realmente era para esse espaço, né, do lar, da casa, do cuidado, né? Sempre aquém, né? Nunca para ela, nunca para ocupar espaços, era sempre aos cuidados, né? Aos cuidados né? Filho, casa, marido, enfim. É por aí. Najara, eu tenho uma teoria que, assim, ó, o homem, ele sempre tentou dominar a mulher e fazer a mulher acreditar que ela pode menos, sabe? Esse negócio de que lugar da mulher é no fogão, é em casa, é cuidando dos filhos. Na verdade, é porque eles sabiam que se a gente saísse dali, a gente ia querer mudar tudo e dominar o mundo, porque a gente tem a capacidade para isso, sabe? Os homens, e agora pode ser errado o que eu vou falar, mas assim... 90% dos homens se pagam muito de fazer muita coisa em vários aspectos, mas não conseguem cuidar de uma casa, né? Não. A gente consegue cuidar da casa, do filho, do trabalho, da faculdade, tudo junto ao mesmo tempo e melhor que eles. Então, isso assusta a mulher mesmo. É plural, né? A mulher é plural, o homem, em alguns aspectos, ele é muito singular, né? E a mulher tem essa capacidade de resolver, de se afinar, de se estreitar vários aspectos ao mesmo tempo. Ontem eu estava comentando que foi bem corrido, foi difícil até, e ainda teve outros imprevistos e coisas que a gente não esperava. Então, assim, mas deu tudo certo, tá dando certo, e é assim, a mulher, ela tem esse traquejo, né? Eu acho que não é só... não é só... Pode falar. Não é só com relação ao trabalho, né, que a gente amedronta, vamos dizer assim.
com relação a nós mesmas. Por exemplo, o fato da gente ter que dizer que não é não, por exemplo, isso já é um absurdo, gente. É um absurdo. A mulher foi vista como um objeto muito tempo, e ainda assim, ainda já a gente tendo adquirido diversos direitos e tudo isso, os homens permanecem achando que nós somos objetos, que a gente não tem vontade, que uma mulher ser, por exemplo, pró-aborto é um absurdo, e o homem quer opinar sobre o corpo dela, sobre ela estar grávida e ela querer abortar ou não, ou sobre o fato dela não querer nada com ele, por exemplo. Não, você quer sim, você está se fazendo ele difícil. Gente, sério, é muito tempo que a gente tem que andar ainda. Bastante. E pode falar. Nessa questão de direito ao corpo, né, da mulher ser posse, eu puxo muito a questão dos relacionamentos abusivos. E quantos relacionamentos abusivos eu tive nessa vida por acreditar que eu não tinha direito de falar, sabe? Esse negócio de mulher minha não usa isso, mulher minha não fuma, mulher minha não anda por aí desse jeito. É sempre esse sentimento de posse dentro dos relacionamentos que acaba até gerando esse ciúme possessivo, né? E que às vezes isso acaba recaindo até sobre a mulher. O homem é tão ciumento, o homem tem tanto esse domínio de posse em cima da mulher, que na hora que a mulher tenta exercer esse domínio de posse sobre o homem, né? Já que estamos em um relacionamento, deveria ser igual. A mulher sai como louca da história. Olha como você é surtada, como você... Sabe? Então, assim, é um desacreditamento da mulher muito frequente, que começa em casa, né? A gente é desacreditada de nós mesmos. Eu tenho um exemplo muito pessoal, que eu fui criada numa família sim, razoável, né? E eu lembro que eu ouvi essas broncas, de verdade. Eu não podia ser gorda, porque senão eu não teria um marido rico. Todos os cursos que eu fazia não era para eu ter uma carreira boa, mas era para eu ter um portfólio para apresentar para minha sogra, porque a minha sogra tinha que achar que eu era uma pessoa boa, porque eu tinha que achar um marido bom, sabe? Então, tipo assim, eu não fui criada para ser alguém, eu fui criada para ser a esposa de alguém. O projeto de alguém. O projeto de alguém. E isso é bizarro, né? É uma realidade que... Aí você vai falar para um homem sobre isso, um homem que é criado desde pequeno a fazer o que quiser, do jeito que quiser, ir aonde quiser, andar do jeito que quiser. Aí tu chega e fala para um homem que o machismo existe, que ele é estrutural e que a gente vive nessa sociedade dessa forma, e tem muitos homens que ainda olham e falam assim, não, isso aí é coisa da tua cabeça. Isso não existe mais. A gente não precisa mais de feminismo. Essa luta é passado. Milita menos, dizem. É verdade, milita menos. Sim. Pode falar, Giovana. Casa, Gabi, fui criada só com mulher, não teve nenhuma representação masculina dentro da minha casa. Então, todo mundo tem que se ajudar, né? Então, quando eu tive meus relacionamentos, todo mundo vai trabalhar, acorda cedo igual eu e meu companheiro ia, e por que só eu que tinha que chegar em casa, lavar a louça, limpar a casa, fazer tudo? Eu falei, não, vamos dividir esse trabalho, porque nós dois vamos trabalhar, a gente paga as contas, tá na correria junto. O que eu tenho de diferente, né? E ainda eu tenho que chegar, tenho que trabalhar mais um pouquinho, vamos cada um para um lado e vamos se ajudar, né? Para terminar logo. E questão de mulher, sempre, a Gabi, por questão de corpo. Eu nunca posso estar numa coordenação pela competência, pela minha inteligência, pelas coisas que eu faço. Eu sempre dei para alguém. Entendeu? É sempre isso, porque a mulher é sempre trachada de puta, alguma, né? Sempre coisa muito pesada, né? Você nunca pode ir pelas suas qualidades. E a gente está falando muito, né, homem, mas a gente sabe que a nossa cultura é masculina, então as mulheres também são muito machistas, a gente tem também, que é uma coisa cultural, entendeu? E sem querer, você se pega, você mulher, às vezes nem percebe, sem querer você acaba tomando essas atitudes, sabe? E às vezes você acaba denigrindo sua colega, que era para você estar apoiando, entendeu? Para você estar naquela força e
e vai para outro caminho. Então, está na nossa sociedade mesmo essa situação, indiferente do gênero, entendeu? É uma coisa automática das pessoas. Exatamente, a gente vai reproduzindo essa questão assim, de competitividade justamente por isso, né? Porque é uma coisa que está enraizada lá desde trás, desde muito tempo. E aí fica como se fosse um aspecto sempre de competição, porque a mulher também foi incutida nela, desde muito cedo, essa questão de que uns sempre podem mais e no caso, as mulheres sempre podem menos. Então, quando existe um laço, né, de mulheres em algum meio em que elas tenham que ter unidade, acaba que há mais competição, né? Então, assim, fragiliza, né? Você quer complementar, Ana? Não, eu estava pensando sobre essa questão de a gente chegar nos lugares porque dormiu com alguém ou porque com certeza deu um jeito, é sempre menosprezado nesse sentido, né? E eu estava fazendo uma pesquisa para hoje e eu joguei no YouTube, joguei no Google juízas de futebol. A primeira foto que apareceu foi da bunda de uma das juízas. Ou seja, você já vê que tanto a pesquisa quanto se a pesquisa aparece em primeiro lugar essa, é porque essa é a parte mais acessada. Então, mesmo que a gente chegue lá por competência, ou que ninguém diga que não é por competência, mas quando a pessoa olha para nós, é com essa intenção, vamos dizer assim. É a advogada, já imagina um decote, com uma saia curta, enfim, se é juiz de futebol, mostra a foto da bunda. Enfermeira é aquela com a fantasia de... Sempre fetiches, né? Sempre fetichizado, sempre. Então é complicado mesmo a gente se impor, né? Porque a sociedade realmente é um machismo estrutural. Então vão ser anos para essa mudança. E acho que incumbe a nós agora já começar essa mudança para as próximas gerações, com certeza, já estar mais na mente mesmo, internalizado já. E quebrando um pouco os silêncios, né? Mas assim, pode parecer, como a Giovana falou, vão ficar o tempo todo falando mal de homem. A gente não está falando mal de um homem, né? A gente está falando num aspecto estrutural realmente, desse campo onde a mulher, né, por ser fêmea, ela é sempre rotulada, sempre minimizada, com aspectos de inferioridade, né? Então, assim, é complicado, mas aos poucos, a gente vai quebrando esses paradigmas, né? Sim, as mulheres têm muito mais dificuldade de chegar nos lugares, até porque, muito por causa da maternidade, as mulheres são desincentivadas a fazer as coisas, né? O número de evasão escolar de mulheres, adolescentes que engravidaram e nunca mais conseguiram voltar a estudar é muito grande. Quando você chega no ambiente acadêmico, no ambiente universitário, o número de pessoas que trancam a universidade porque vão ter um filho, nas mulheres é muito maior. Todas as mulheres que vão ter um bebê, elas trancam a universidade, mesmo que seja por um período de tempo. E mais de 50% delas acabam nunca mais voltando. Enquanto um homem, quando ele se torna pai, raramente ele tranca a universidade, quem dera deixa de terminar a universidade por causa de um filho. Porque dentro da universidade, por exemplo, é um espaço onde você não tem o suporte para você ser mãe e estar ali dentro. E isso faz automaticamente com que a mulher deixe de estar ali. Então, não é que a gente fale mal de homem, é que a gente precisa expor que a estrutura que a gente vive, a sociedade em que a gente vive, ela é extremamente patriarcal. Coisas bobas como você não ter um trocador de fralda no banheiro masculino, por exemplo, porque se subentende que é sempre a mãe que tem que trocar fralda, sabe? São coisas que são poucas coisas, mas que fazem muita diferença. São totalmente despercebidas, né? São totalmente despercebidas, só totalmente realmente a mulher. Sim. A mulher que adquire uma consciência, é ela que vai notar. E são pequenas coisas, tipo, justamente o trocador, por exemplo, ou tirar a mesa do almoço. Isso é coisa de mulher fazer. Gente, não vai cair a mão de nenhuma de nós fazer isso.
A questão não é coisa de mulher. É o que a Giovana falou. A gente trabalha o dia inteiro, inclusive tem mulheres, estava conversando com a Najara, tem mulheres que trabalham 20 horas a mais, as mulheres trabalham 20 horas a mais na semana do que os homens. É justo ainda ter que fazer os afazeres domésticos, por exemplo, sozinhas? Desde quando? Quem disse que isso é coisa de mulher? Onde está escrito isso? É lei? Mesmo se fosse lei, qual é a razão de ser da coisa? Não tem esse negócio, mas é ser mais feminina, ou mas homem é muito bruto, não sabe fazer as coisas. Cara, é de já que vai ter que mudar tudo, ter que ter uma revolução realmente na mentalidade das pessoas. Nessa pesquisa que... Pode falar, Gabi. É que eu acho que isso é uma coisa muito de criação também, né? E a gente vê o quanto é estrutural. Eu lembro que uma vez eu fui num BK, no Burger King, e aí tinha uma mulher na fila, que ela pediu um brinquedo para criança. E os brinquedos, eles são secretos, assim, você não pode escolher qual brinquedo é. Você vai lá, vem o negocinho e o brinquedo é surpresa. E aí veio um Patrick, do Bob Esponja, e o Patrick é rosa. E a mulher, ela levantou e ela começou a gritar com o cara do caixa, porque o filho dela não poderia ter um brinquedo rosa. Aonde já se viu um menino ter um brinquedo cor-de-rosa? E aí eu fiquei pensando assim, esse menino, quando ele crescer, ele vai ser um homem que ele defende o direito das mulheres e os direitos LGBTs, por exemplo? Jamais. Ou ele vai ser um homem que não sabe lidar com seus sentimentos, porque afinal de contas, homem não faz isso, sabe? Ou um homem que vai maltratar ou faltar o respeito com a mulher, afinal de contas, lugar de mulher em casa, mulher minha não faz isso. Então, quando a gente cria os nossos filhos, a gente tem que tomar todo o cuidado para que isso não seja passado para eles, porque normalmente sabe? Sempre é. Nunca é ensinado para um homem como limpar muito bem uma casa. Não vou dizer nunca, mas é muito difícil. É muito, muito difícil que isso seja ensinado. Então, inclusive, eu queria trazer essa preocupação, porque nós mulheres também temos que nos preocupar em como educar homens feministas, sabe? Homens que vão se preocupar com a emancipação da mulher, homens que realmente vão tratar uma mulher como igual. Afinal de contas, eu acho que é isso que a gente busca, né? A gente não busca se emancipar também, né? Como homem, vão se emancipar também. Sim. Algo que quando se educa para que isso ocorra, quando se é mãe de filho homem, então, assim, está se ampliando, né? Porque ele também vai se emancipar enquanto homem. É muito importante. E a gente precisa buscar essa emancipação como um todo, né? Eu acho que tem muito homem que eles se sentem muito aflitos e muito atingidos quando a gente começa a falar sobre feminismo e sobre o empoderamento da mulher, porque a reação de quase todas, a primeira vez que a gente começa a falar, é tentar se desculpar. Tipo, a gente começa falando, não, porque o homem faz isso. Não, mas eu não faço isso. Então, eu acho que os homens precisam abaixar um pouco essa guarda de eu não faço, eu não sou, e entender que quando a gente fala do machismo, a gente fala que é de uma coisa estrutural, assim como o racismo, realmente. Assim como, apesar de eu não ser negra, eu tenho que tomar todos os cuidados para ser antirracista, né? Então, tomar cuidado como eu falo, e se eu falar alguma coisa errada, eu buscar aprender a forma correta de se falar e para não passar esse racismo que é estrutural para frente. Então, eu acho que é isso que os homens têm que começar a fazer. Nós precisamos de homens que entendam o feminismo. O nosso debate, a nossa conversa, enquanto mulheres e enquanto mulheres que buscam essa emancipação, tem que ser conversar com os homens e entender e fazer eles entenderem a emancipação que nós queremos e precisamos. Afinal de contas, eu sempre falo, né? Não adianta nada a gente conseguir fazer com que todas as mulheres sejam feministas e entendam o feminismo. Enquanto a gente viver num mundo onde é dominado pelo machismo e o patriarcado, se a gente não tiver
esses homens conscientizados do que é o feminismo e por que eles precisam defender isso, a gente nunca vai conseguir uma mudança real dentro dos espaços. Para iniciar, a maioria das pessoas, não só homens, como mulheres também, entendem o feminismo como uma disputa, né? Tanto de egos como de poder. E, na verdade, o feminismo é apenas uma equidade entre homens e mulheres, né? Isso é muito relevante, esse entendimento. Giovana, você quer... Na verdade, eles confundem o feminismo com o femismo, né? Que seria o contrário do machismo. Eles acham que as mulheres, não só eles, não os homens. Na sociedade em geral, inclusive, tem né? mulheres que têm esse posicionamento. Eu não preciso do feminismo porque eu... Enfim, eles acham que é sobrepor a mulher e menosprezar o homem. Isso é um absurdo. Tudo vai mudar quando as pessoas forem educadas desde o início. A educação é que é o canal para tudo isso, para mudar a questão de racismo, para mudar a questão do machismo, enfim, é questão de educação de criança, já, de início de vida, tanto em casa quanto na escola. Agora, a intenção do governo, no nosso caso, que é a nossa, vamos dizer, torcida antifascista, que são os movimentos das torcidas antifascistas no momento. A intenção dos governos fascistas é justamente cortar a educação. Quanto menos as pessoas souberem, logicamente, mais dominadas elas serão. Então, é complicado isso. A gente tem que lutar a longo prazo, porque as pessoas precisam de educação, as crianças precisam de educação, tanto em casa quanto na escola, e não adianta nada a gente ensinar em casa, se na escola a criança vai ser tratada de uma forma diferente, já pelos professores, por exemplo, tratar as meninas de uma forma e os meninos de outra, e vai acabar falando, mas por que é assim e aqui em casa é diferente? Mas a professora falou diferente, os meus amigos me tratam diferente. Então, é uma coisa que tem que realmente ser da sociedade como um todo, não só das mulheres. Como a Gabi falou, não adianta nada todas as mulheres entenderem o feminismo. Tem que entender, todo mundo tem que entender. Giovana? Sobre a situação aí, é a rotina, né, gente? É uma luta cada dia, até para a gente montar qualquer projeto. Os meus ciclos, tanto do meu trabalho, que eu sou produtora em Curitiba, empreendedora, eu tenho minha empresa, e a maioria dos meus ciclos são homens. Em todas as organizações que eu faço parte, a maioria é homem, apesar que nas organizações que eu fiz parte, principalmente da Anatorg, quanto da Somos Democracia, né, o pessoal mesmo da Nacional, assim, eu não tenho nenhum problema, tenho todo o respeito, mas no dia a dia a gente está sempre lutando. Como eu falei, na minha casa sempre foi mulher, a gente foi muito independente, então para mim eu nunca consegui entender, por que eu tenho que você me tratar assim, entendeu? Eu não tenho nada diferente de você, para mim assim, a gente corre igual, todo mundo tem sua rotina, e questão, acho que é mais em casa, né, o pessoal, assim, o relacionamento abusivo é muito complicado isso, sabe? E a mulher está morrendo em casa, tem muita mulher morrendo em casa, as pessoas falam que a torcida organiza, eu vou falar de torcida agora, um pouquinho, tá? Porque fala assim, não vamos no estádio que torcida é violenta, vários assuntos. Não, o pessoal não vai no estádio porque o ingresso é caro, porque a violência está na sociedade e tem um monte de mulher dentro de casa. Então, não é um problema das torcidas organizadas, não é um problema do futebol, é um problema da sociedade. As pessoas não vão no estádio porque não tem dinheiro. Essa é a verdade, porque o que a gente ganha, como você vai levar a tua família? Que é um absurdo. Eu já estou indo para outro assunto, né? Desculpa, meninas, mas é verdade. Mas é que uma coisa leva a outra, sabe? Porque a gente sofre muita violência. Muita. Pode falar, inclusive, agora, na pandemia, né, os números de casos de violência doméstica aumentaram. Então, assim, realmente se usam isso como desculpa de que as torcidas organizadas, elas são violentas. A gente vai começar a entrar agora nesse contexto de torcidas organizadas para poder desmistificar e desconstruir esses aspectos negativos, certo? Então, assim, eu gostaria que Ana iniciasse como coordenadora do Coxa Comunas,
falar um pouco do que o coletivo se propõe em relação a essa desconstrução que a sociedade tem de torcidas organizadas. E depois a gente passa a bola para a Giovana, que é a coordenadora, né, da Associação Nacional de Torcidas Organizadas. Bom, o que o Coxa Comunas pretende, na verdade, nós não somos uma torcida organizada, nós somos um coletivo de torcedores, não somos uma torcida organizada por hora, pode ser que futuramente isso se altere, mas nós somos um coletivo de torcedores que nós, além, lógico, do amor pelo Coritiba, óbvio, né, nós temos ideais em comum, então seria politização da torcida, vamos dizer assim. Inclusive, não é só o Coxa que está com essa intenção, esse movimento está acontecendo no Brasil inteiro. Várias torcidas, vários clubes têm torcidas antifascistas, e essa é a ideia do Coxa Comunas. Além de ser antifascista, lógico, nós estamos tentando integrar as mulheres, tentar fazer uma torcida menos machista, uma torcida menos homofóbica, uma torcida mais aberta à diversidade, não só orientação sexual, nada disso. Diversidade como um todo. Porque a mulher, realmente, ela é menosprezada nos estádios também. É complicado, por exemplo, sozinha no estádio, em alguns tipos de jogos, enfim, não dentro do estádio em si, mas até o caminho é complicado, antes de entrar no estádio é complicado, às vezes dentro do estádio é complicado, a gente cansa de ver imagens de homens filmando as mulheres nos estádios para objetificando mesmo, né? Então, realmente, é muito complicado. A ideia do Coxa Comunas é justamente angariar o máximo de pessoas, não necessariamente os torcedores de estádio, não é isso. São os torcedores que realmente têm um ideal e buscam concretizar os ideais que eles têm. Então, essa é a ideia do Coxa Comunas. Só aproveitando o gancho, antes de passar a fala para a Giovana, vou apresentar também, claro, o movimento, né, que é o Movimento Organizado Coritibano, que está junto com o MOC, ou seja, o coletivo ele surgiu das necessidades urgentes, né, de barrar alguns acontecimentos na cidade de Curitiba, e que teve não só o Coxa Comunas, mas outras torcidas para minimizar, né, a questão do avanço que estava, né, dos apoiadores do então presidente, né? Eu me recuso a falar o nome desse sujeito, então, assim, e aí, em meio a isso, né, o MOC, ele surgiu como movimento, ou seja, é um segmento mais estruturado voltado para a política, né? Então, assim, são realmente pessoas, membros, no caso, de esquerda, que tem o pensamento, assim, de progressista, no caso, é democrático e está junto com o MOC, aliás, com o Coxa Comunas, desculpem, para avançar nesse sentido, né, de politização e de enfrentamento, realmente, da questão da crise como um todo. Giovana, agora você pode falar um pouco mais sobre a associação e sobre as torcidas organizadas. Eu falo. A Anatorg, ela quer mostrar também, né, eu sou democracia, eu acho tudo, para a gente ver a força que a gente já tem na arquibancada, imagine fora. Entendeu? Então, a gente tem que trabalhar isso na sociedade. Você vê nesse tempo de pandemia, eu dou os parabéns para todas as torcidas, porque elas estão fazendo um trabalho maravilhoso. Isso daí o jornal não mostra. Toneladas e toneladas de comida em todo o Brasil, muito, ajudando bastante. E isso que eu fico triste, porque as torcidas fazem muito trabalho legal. E infelizmente, no mundo, né, o que dá notícia é desgraça, né? Então, e tem milhares de torcedores. Eu sou uma, eu sempre trabalhei, eu não sou vagabundo, não, porque eu tô lá,
é o meu momento. Eu, em 12 anos de torcida organizada, eu nunca briguei. Eu ia lá, encontrava meus amigos, a gente ia na nossa festa, caravana, né, nosso entretenimento, trabalhamos a semana inteira. Então, é aquele momento que você quer para relaxar, e ali você encontra pessoas de todas as classes, mas ali você está de igual. É o momento que o cara da favela com o cara rico, eles estão ali junto, sabe? Comemorando, né? Porque futebol é muito, muito amor, né? E eu tava até, me deu uma fugida. Não, tá bem, continua. E eu acho muito importante isso, a descriminalização das torcidas, porque eu vejo tem várias pessoas que, como a gente falou, a violência está na sociedade, não é um problema das torcidas, e como a gente tem vários coletivos, né? Tem as torcidas show também, que é umas outras experiências, tem as subsedes, né? Tem vários modelos, e como tem os coletivos, né? Então, de torcedores. Eu conto, assim, que a gente está com a luta de Dia Nacional das Torcidas Organizadas, temos o Major Olímpio, tem um projeto de lei que ele quer acabar com as torcidas, por isso que eu não entendo alguns posicionamentos de algumas torcidas, tá apoiando o opressor, o cara que pode acabar com aquilo que você ama. E isso eles não vê. Eu torço também pelas mulheres estar na direção das torcidas, não em núcleo assim. Eu acho maneiro o espaço, né, para mulher, feminino, mas eu quero ver na chapa. Quando vai ter uma eleição, uma nova eleição para os presidentes, para os diretores, eu ver mulheres nessas chapas como diretoras, sabe? Tem que ter esse espaço. E as mulheres entre si, nas torcidas também se apoiando, criando os projetos, trabalhando em cima, não ficar esperando, ter mais atitude. Eu acho muito importante. Eu tinha coisas maravilhosas para falar. Gabi, eu vou passar para você, que eu já lembro. É muito importante que eu vou falar, mas eu já lembro. Representatividade e unidade, né, na verdade, resumindo tudo. Sim. Pode falar, Gabi. Então, eu acho que tem muito essa questão da criminalização das torcidas organizadas, ela meio que acaba influenciando no porquê que não existe tantas mulheres, né, dentro desses espaços. Tem alguma coisa que tá dando um retorno estranho aqui. A questão acaba afetando a questão de ter mulheres na direção dessas torcidas organizadas, porque às vezes acaba meio que vinculando a questão de você ser linha de frente da porradaria com você ser direção da torcida organizada. E são coisas que, para mim, não faz muito sentido. Afinal de contas, a torcida organizada, ela não tem o intuito de você ir para a porradaria, né? A torcida organizada é você organizar a torcida pelo seu time naquele espaço, que é o gostoso. É gostoso você ir no estádio e gritar o tempo inteiro, e pular, e torcer pelo seu time, e aquela felicidade, e aquele momento tão único e gostoso que existe ali. Eu acho que é sobre isso que se trata a torcida organizada. E é essa imagem que a gente tem que passar para as pessoas. Que a torcida organizada é um espaço gostoso para a gente ir com os nossos filhos, ir com a nossa família, e estar ali, porque as pessoas são muito respeitosas dentro daquele espaço, sabe? E eu vou falar, agora eu lembrei, que verdade, termina, Gabi, agora eu lembrei, termina. Gente, sabe o que é lembrar? Como torcida organizada, vou dar um depoimento para vocês como foi importante na minha vida. Lá aonde eu moro, o tráfico foi muito forte no meu bairro. E vários amigos meus não chegaram aos 30 anos, muito menos aos 20 e poucos. E se não fosse... Só dando base para Giovana, quando puder, ela retorna. Questionada em relação à torcida organizada, eu recebi esse questionamento assim: por que torcida organizada? E aí tudo se
remete muito à desconstrução do que foi implantado, incutido na sociedade de forma muito negativa. Se você for fazer uma pesquisa assim, bem por cima, sem se aprofundar, você logo reconhece o papel principal da torcida organizada, que é tudo isso aí realmente, é uma festa popular, é um encontro, é uma unidade que não existe esses patamares de divisão social, racial, cultural, enfim, todas essas coisas. E aí, o que acontece? Para que tudo isso, sempre tem um contexto, né? Sempre tem um contexto por trás, o interesse. Então, assim, nessa perspectiva se criou assim, isso é uma força, né? Muito grande. E o que os poderes fazem? Eles têm que frear, eles têm que anular, né? E é isso que acontece. Então, assim, vamos publicizar, vamos divulgar o que acontece que é pontualmente, né? O caso de uma violência, uma briga, ou até mesmo uma coisa mais séria, como uma morte, enfim, que é para repercutir de forma bem negativa. Todo levante popular é, de certa forma, desconstruído, recriminado, para que não ganhe força, né? E é isso que acontece com as torcidas organizadas. E aí a pessoa que me questionou, eu falei assim, olha, vamos fazer aqui um parâmetro para que você entenda o que é uma torcida organizada. Sabe aqueles 57 milhões de pessoas que votaram no atual presidente? Então, eles são pontuais. Existe aqueles 70%, né, que não votaram. Então, assim, você vê a proporção. Mas o que se enfatiza e o que a gente vivencia de ruim? É justamente essa questão pontual, né? É uma desconstrução, um retrocesso, tudo isso. Então, assim, comparando essa discriminação em relação às torcidas organizadas, a gente vê pela uma amplitude maior que é, no caso, a ameaça à democracia, entendeu? Que foi aquela coisa pontual, 57 milhões, né? Mas que está colocando em risco a nossa democracia, está tendo um retrocesso em relação à saúde, à educação, e por aí vai. Então, assim, é fácil de entender. Tudo aquilo que ameaça essa estrutura, essa conjuntura das pessoas que querem impor de qualquer forma a sua ditadura, no caso do atual governo. Então, assim, como as torcidas, nesse período, na atual conjuntura, está se levantando, então, assim, então vamos enfatizar, então, realmente, só as coisas negativas, né? Mas a gente sabe que é tudo isso que tem por trás também. Isso aí são coisas pontuais, mas a alegria, a festa que é popular, o encontro das pessoas de diferentes níveis sociais, culturais e etc., isso não é mostrado, como a Giovana falou. Então, nessa busca, com esse intuito, que esses movimentos surgem, né, diante dessas ameaças, para desconstruir, né, tudo isso que está muito arraigado, muito incutido nas pessoas. Por exemplo, o futebol não era algo inerente à minha vida, entendeu? Ao meu contexto, ao meu universo. Mas diante do conhecimento, da busca, das pesquisas, do conhecimento com as pessoas que fazem parte disso, se desconstrói, entendeu? Então, assim, é essa amplitude que a gente vai buscar enquanto movimento organizado e enquanto coletivo, não é isso, Ana? E Nath, deixa eu falar uma coisa pra... desculpa, meninas, desculpa ter concluído, eu quero concluir. Uma das coisas que torcida organizada me deu, além de me dar a vida, porque daí eu conheci outras pessoas e viajei o Brasil inteiro por causa de torcida organizada. Eu moro na periferia, eu nunca teria condições se não fosse essa oportunidade. E nessa oportunidade, você conhece muita cultura, muita gente diferente, daí eu vi como o mundo é grande. E eu digo, torcida foi essencial para minha mudança, porque aonde eu vivia ali, o governo me dava estrutura para mim conhecer ou ser uma pessoa melhor, para mim abrir minha cabeça. Como a Ana falou, a informação, as pessoas têm medo de passar a informação, porque se você é errado, a partir do momento que passa a informação, o jogo pode virar contra você, mas se você, por isso que não passa, porque eles têm medo que é mais fácil manipular as pessoas sem a informação. E eu tive todo esse conhecimento por torcida, que foi torcida organizada que me deu, e eu podia estar dentro das estatísticas, porque
todos os meus amigos estavam. Então, pela torcida organizada, eu contrariei essa estatística, e eu sou grata, porque torcida, quem vive dentro mesmo, sabe a rotina, quanta coisa maneira, e só fica focado na briga. Eu também concordo com o Gabi, o pessoal fica, o cara é linha de frente, o cara é bom da porrada. Mano, eu prefiro um cara que é bom administrador, que vai cuidar da minha instituição, para ela que ela tenha vida longa, de um cara que é bom de briga, que ele só vai sujar o nome da minha instituição. A gente sabe o quanto isso está afetando as torcidas, o Ministério Público dando punição, e torcida sem vender material, sem com as bandeiras, elas não conseguem se manter, vai viver do quê? De brisa? Então, pra gente, e eles falam, ai, torcida não tem importância. Vocês viram aí no campeonato, colocaram caixa de som fazendo barulho de torcida, botaram os bonequinhos lá de papelão, e então, já que a gente, eles viram nessa hora, pô, faz falta, né? Então, valorize, né, os torcedores, não importa se é de coletivo, se é de organizada, né? Mas tem que ter essa valorização e esse entendimento, porque as pessoas, é muito fácil julgar quem é de fora, mas você vive, você sabe que pode, e você usa da melhor forma. Eu usei da melhor forma a minha experiência lá, e pode mudar vidas, entendeu? E coisa boa. Julga também a falta de conhecimento, né? Isso é terrível, mas é o que acontece. Pode falar. Eu tenho um exemplo muito grande disso, assim, do que é o real oposto da torcida organizada na prática, né? A minha namorada, ela sempre ia no jogo, no Couto, mas ela sempre assistia no Terceiro Anel, em cima da Império, mas nunca muito próximo, principalmente porque a filha dela é pequena, então ela não se sentia confortável ali, né? O ex-namorado dela sempre falava que ali não é lugar de mulher, e tá. E a primeira vez que a gente foi no jogo juntas, a primeira coisa que eu fiz foi, não, eu assisto o jogo da bateria, e foi a primeira vez que eu levei minhas filhas no jogo. E aí eu falei, não, eu quero que elas se apaixonem por isso da forma que eu sou apaixonada, então vamos lá no meio da bateria. E a gente foi com 3 crianças debaixo do braço e assistiu o jogo do lado da bateria, e todo mundo ajudou a cuidar da gente, ajudou a cuidar das crianças, todo mundo recebeu a gente muito bem. Na hora do tá ligado, que a torcida inteira, né, vai para um lado, para o outro, e às vezes ali sempre acaba se machucando. Os homens, os meninos maiores, se enfiavam na frente das crianças e tiravam todo mundo da frente e não deixavam nada acontecer com a gente ali, sabe? Todo mundo muito prestativo. Então, assim, a realidade que se espera de uma torcida organizada, principalmente pelo que a mídia coloca, né, por toda essa criminalização da torcida organizada, por toda essa visão que é construída, né, é uma visão completamente diferente da realidade de uma torcida organizada. A torcida organizada é música, é festa, é o lúdico do jogo. E se tem alguém que fala que torcida não faz diferença, meu filho faz. A gente já, né, principalmente nós do Coxa, a gente sabe que se o estádio não estiver cheio, se a gente não estiver cantando, dependendo do humor da torcida, é o humor do jogo, sabe? Se a gente não chega lá com garra para gritar, com vontade realmente de estar ali por torcer pelo nosso time, tudo pode ir muito diferente, né? A realidade do jogo muda completamente quando você tem torcida e quando você não tem torcida. E a parte briguenta da torcida, ela é uma parte muito pequena. E é realmente uma parte que não leva nada a ninguém, né? Leva a gente a ter punições, a gente a deixar de ter faixa no estádio, que já aconteceu aqui em Curitiba mais de uma vez, não necessariamente da nossa torcida, né? Mas não poder colocar faixa em estádio, não poder beber um chopp no estádio, né, que também já foi proibido por tantas vezes. O problema não é o chopp, o problema é o vandalismo, mas aí o problema está nas pessoas, né, e não na instituição da torcida organizada, apesar de pessoas usarem a camiseta. E tá trancado o seu áudio, Najara, não deu para ouvir. Está na sociedade como um todo, né, não é só no estádio, né. Isso. E essa questão, ela é muito complicada, né? Eu acho que, complementando o que a Najara tinha falado anteriormente, tá dando interferência de novo, Najara.
eu acho que a intenção do governo, dos conservadores que estão atualmente no poder, é justamente desmoralizar qualquer movimento social. Isso inclui o MOC, inclui o Coxa Comunas, inclui todas as torcidas de futebol no geral, que são unidas para um determinado fim. A gente vê exemplos disso justamente quando eles divulgam coisas que, na verdade, são pequenas dentro do futebol, como se fosse a verdade absoluta, que é o que acontece em todos os jogos alguém morre, todos os jogos alguém, enfim, e da mesma forma como fizeram nos movimentos sociais em 2018, por exemplo, no movimento do Ele Não, que foi um movimento praticamente de mulheres, basicamente só de mulheres, e nos dias seguintes a esse movimento, o que eu vi divulgado na mídia eram fotos horríveis de coisas diversas que não tinham absolutamente nada a ver com esse movimento e estavam sendo divulgadas como verdade, justamente para tentar desmoralizar e manter as pessoas, aí voltando no que eu disse anteriormente, nessa ignorância dos fatos reais, do que acontece realmente, do entendimento, por que essas pessoas estão se unindo e a gente está aqui de fora, e essas pessoas são ruins, nós somos as boas, é o governo conservador atual. Isso vem, eu acredito, muito também por conta da igreja, não, lógico, querendo falar, menosprezar a igreja jamais, mas existem diversos gestores das igrejas que essa é a intenção da pessoa, manter a pessoa, do pastor, por exemplo, ou do padre, ou enfim, manter o rebanho cego, essa é a intenção. Aí, como esse governo está priorizando esse lado e está justamente valorizando e tentando puxar para isso toda a população, eu acho que a gente tem que lutar mesmo para mostrar como é o futebol, como é o estádio de futebol, como são as manifestações, filmar, mostrar como realmente ocorrem as coisas, porque não é da forma que é mostrado. Hoje em dia que está muito em voga o tema das fake news, isso é muito visto. Toda hora tem uma montagem, toda hora tem alguém fazendo uma meme com alguma montagem, alguma coisa assim, vídeos, montagens, e não tem uma resposta. A contento de quem realmente estava participando das manifestações, ou dos jogos, ou enfim, de todos os movimentos sociais, né? Exato, é por aí. Agora estamos só eu e você, as meninas, elas Já deu uma hora, saíram. né? Exato, a gente já ia fazer as considerações finais e elas saíram. Mas, enfim, você pode dar início às considerações finais, Ana. Foi uma honra dividir esse espaço com você, absorver um pouco de tudo que foi dito, principalmente da tua fala. Eu acho que todas as falas foram importantes e a gente se constrói, né? A verdade é essa. Então, assim, passo a voz para você. Com certeza é uma coisa... Tá dando interferência depois. Com certeza é uma coisa que a gente vai construindo ao longo da vida, né? Ou desconstruindo, melhor dizendo. Que atualmente nós estamos tendo que desconstruir as coisas, tanto machismo quanto racismo, enfim, diversos outros tipos de coisa que nós temos desconstruindo da sociedade e de nós mesmos, abrindo mão de determinados dogmas que nos foram impostos, vendo que não era aquilo, que não era uma verdade absoluta, e a gente, eu acho que como nós já visualizamos essa nova realidade, é nosso dever expor, assim como a gente fez hoje, por exemplo, nós 4, expondo os nossos pontos de vista, que muita gente pode não concordar, lógico, né, mas eu acredito que é nosso dever expor o nosso ponto de vista para que outras pessoas possam raciocinar a esse respeito e continuar estudando todos, né, continuarmos estudando sobre esses temas que são importantes. Também foi uma honra dividir com você a live hoje, foi muito útil. Obrigada. Na verdade, eu não sei se elas vão retornar, que não aparece para mim, mas a questão final para enfatizar é realmente essa, na verdade, desconstruirmos o que já está incutido e construirmos novos olhares, né? Foi uma satisfação realmente. Eu inicialmente havia falado, né? Eu não considero isso uma live, apesar de ser a primeira, mas era mais um bate-papo onde a gente ia se oportunizar desse espaço de fala, não para formar opinião, tampouco
querer que alguém tenha, a partir da nossa fala, uma opinião formada por nós, mas o fato de a gente aproveitar o espaço que nos é de direito para opinar sobre esses fatos que acontecem no nosso país, né? Eu agradeço mais uma vez, desde já uma boa noite, e era isso. Tchau, Ana. Boa noite, tchau. Tchau, tchau.